Minha cunhada dizia que eu nunca seria nada. No evento mais importante da cidade, anunciaram meu nome como convidado de honra. Mas foi o que revelei no discurso que deixou todos sem reação. Eu devia ter uns 23 anos na época. Trabalhava como atendente numa gráfica que mais parecia um aquário. Vidro de todos os lados e ar-condicionado quebrado o tempo todo. Morava com minha mãe num bairro afastado da cidade, onde as ruas eram todas tortas e os postes pareciam sempre prestes a cair. Eu nunca fui exatamente o filho promissor, sabe? Sempre quieto, andando meio curvado, meio sem graça. Aquela noite, no entanto, eu me esforcei para parecer alguém melhor. Era aniversário do meu irmão mais velho, e a família toda ia jantar na casa da minha cunhada. Ela morava num condomínio desses cheios de cercas elétricas e palmeiras importadas, onde até o barulho do portão abrindo parecia mais educado. Eu cheguei de ônibus, suando embaixo de uma camisa que comprei num brechó da Santa Cecília. Lembro até hoje da sensação de desencaixe, como se todo mundo ali estivesse jogando um jogo, e eu tivesse esquecido de aprender as regras. A mesa estava posta como se fosse ceia de Natal. Pratos brilhantes, guardanapos de tecido dobrados em formato de flor, taças altas que pareciam frascos de perfume. Ela, minha cunhada, me viu entrando e deu aquele sorriso meio apertado, como quem esconde o desgosto atrás dos dentes. Eu tentei puxar assunto com meu irmão, falei sobre um projeto que eu estava ajudando na gráfica. Nada demais. Só um material que a gente ia imprimir para um evento local. E foi aí que tudo começou. Ela riu. Riu alto, de um jeito que calou todo mundo. Colocou a taça sobre a mesa e falou algo que até hoje ecoa quando eu tô sozinho no metrô, olhando o próprio reflexo na janela. Nossa, que bonitinho! Ele ainda acha que vai ser alguém com essas ideias de gráfica. O pior nem foi a frase, foi o silêncio depois. Aquele silêncio morno, cheio de olhares desviados, como se eu tivesse soltado um pum na sala. Todo mundo fingiu que não ouviu, mas eu ouvi. Eu senti. Era como se cada palavra tivesse escorrido pelas paredes, encharcando minha pele. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Mas não foi o tipo de quebra que te destrói de vez. Foi aquele estalo discreto, como uma rachadura num copo de vidro. Você ainda pode usar, mas ele nunca mais será o mesmo. 2. A família ao redor da mesa. E eu do lado de fora. Depois da risada dela, ninguém sabia muito bem o que dizer. Meu irmão forçou um brinde. Minha mãe sorriu sem mostrar os dentes, como se tentasse manter a paz com uma fita adesiva. Eu fingi que estava tudo bem, que era só mais uma noite, mais uma piada. Mas por dentro, era como se eu tivesse sido empurrado para fora da casa. Eu estava ali, fisicamente, sentado na ponta da mesa. A tal ponta dos solteiros, como diziam. Mas parecia que eu estava do lado de fora, olhando pela janela. Enquanto todo mundo falava de viagens, de investimentos, de promoções, eu mexia na comida. O arroz tinha gosto de areia, e o frango parecia papel. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém quis saber do meu trabalho. Só me perguntaram quando é que eu ia fazer algo de verdade da vida. Minha cunhada começou a contar uma história da época que trabalhou num banco, e usava expressões em inglês como se fosse fluente em Wall Street. Todo mundo ria, admirava. Eu assistia aquilo como quem assiste a um filme em outra língua sem legenda. Só via bocas se mexendo, mas não entendia mais nada. No fim do jantar, ela ainda teve a audácia de me chamar para ajudar com a louça. Só eu, mais ninguém. E eu fui. Enquanto ela lavava e eu enxugava, disse, sem olhar para mim, você é bom em limpar as sobras dos outros. Serve bem para isso, pelo menos. Aquilo não foi uma piada. Não foi provocação. Foi crueldade. E do tipo calculada. Ela sabia onde doía. 3. Você nunca vai ser nada. A frase que ficou. Eu lembro de cada detalhe daquela noite como se fosse uma cicatriz. O cheiro do amaciante da toalha de mesa. A luz amarelada do lustre refletindo nos talheres. Mas o que mais ficou foi a frase. Curta, direta, brutal. Você nunca vai ser nada. Ela disse isso quando já estava quase todo mundo indo embora. Como quem confessa algo que guardou a noite inteira. Estávamos na garagem. Eu estava pegando minha mochila. Ela veio me acompanhar até o portão. Foi ali, com os braços cruzados, encostada no carro de luxo que o irmão ganhou do sogro, que ela soltou a sentença. E fez questão de sussurrar, como se quisesse deixar aquela frase só entre nós dois. Uma espécie de maldição particular. Você nunca vai ser nada... Mas tudo bem. Nem todo mundo nasceu para brilhar, né? Eu não respondi. Eu só senti. E sentir naquela hora doeu mais do que qualquer resposta poderia causar. 4. Silêncio e vergonha. A vida. Depois das palavras. Nos dias que seguiram, eu me afastei de todo mundo. Parei de ir às reuniões de família,
Deixei de responder às mensagens do grupo. Me tornei um fantasma no próprio sangue. Aquela frase virou um ruído constante no fundo da minha mente. Tudo que eu tentava fazer, ela estava lá, como um eco irritante. Você nunca vai ser nada. Na gráfica, eu comecei a errar trabalho simples. Meu chefe chamou a atenção 2 vezes. Eu voltava para casa cada vez mais calado. Minha mãe percebia, mas não sabia o que dizer. Uma vez me perguntou: "Tá tudo bem com você?" E eu só balancei a cabeça. Se eu abrisse a boca, talvez desabasse. A vergonha não era por mim. Era por ser visto daquele jeito, como um peso morto no meio de uma família que parecia sempre andar para frente. Eu era a marcha ré, o erro estatístico, o elo fraco. 5. As pequenas vitórias. Que ninguém viu. Mas mesmo assim, algo em mim não deixou de lutar. Era quase invisível, quase mudo, mas estava lá. Eu comecei a estudar por conta própria. À noite, depois do expediente, pegava livros emprestados numa biblioteca comunitária do bairro. Li sobre design, sobre impressão digital, sobre empreendedorismo. Comecei a fazer trabalhos pequenos para os vizinhos. Convites, cartões de visita, panfletos. Usava a impressora velha da gráfica nos horários que ninguém via. Às vezes ficava até mais tarde e imprimia escondido. Nada disso foi grandioso. Ninguém sabia. Mas eram vitórias minhas. Minhas pequenas faíscas no escuro. 6. O dia em que prometi que mudaria tudo. Um dia, sentado na cama, com a luz fraca do abajur piscando, eu olhei para mim mesmo no espelho. Eu estava magro, com olheiras, parecendo alguém que desistiu há muito tempo. Mas naquele reflexo, vi outra coisa. Vi raiva. E onde há raiva, há força. Ali, naquela noite sem lua e com chuva batendo na janela, eu prometi que ia mudar tudo. Eu escrevi num papel, com caneta vermelha, uma única frase: "Você nunca vai ser nada. Vou provar que você estava errada." Guardei esse papel na carteira. E carrego até hoje. Depois daquele jantar, minha vida continuou do mesmo jeito, mas tudo parecia diferente. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se eu tivesse engolido chumbo. Voltar para a gráfica, encarar a rotina, os clientes impacientes, o som repetitivo das máquinas cortando papel, tudo parecia zombar de mim. E o pior era a forma como os outros me olhavam. Não diziam nada, mas olhavam. Tinha um colega, o Renatinho, que adorava fazer piadinhas. Sempre que eu errava uma impressão, ele dizia: "Acho que alguém não nasceu para isso aqui." Às vezes eu ria junto, ria para não dar na cara dele, porque dentro de mim a frase da minha cunhada ainda sangrava. Era como se todos ao meu redor tivessem combinado de me lembrar o tempo todo de que eu não era ninguém. Saía do trabalho exausto, não pelo serviço, mas pelo esforço constante de parecer que eu não me importava, de fingir que estava tudo certo quando tudo estava desabando. Minha mãe era diferente. Uma mulher pequena, de cabelos sempre presos num coque desleixado e mãos eternamente manchadas de cloro. Trabalhava como diarista desde que meu pai sumiu, quando eu tinha 8 anos. Ela nunca disse que tinha orgulho de mim com palavras, mas dizia com gestos. Todo dia, quando eu chegava do trabalho, ela deixava o prato pronto, coberto com um pano bordado. Às vezes, deixava bilhetinhos. "Hoje fiz seu feijão do jeito que você gosta, tá? Não deixa essas palavras ruins entrarem na sua cabeça, viu?" Ela não sabia o que eu estava passando exatamente, mas ela sentia, sempre sentiu, e era como se, sem perceber, estivesse segurando as pontas da minha alma com as mãos cansadas dela, só para eu não desmanchar de vez. Nessa época, eu ainda estava namorando a Bruna. Ela era professora, daquelas que escreviam com giz como se estivesse pintando poesia. Tínhamos planos simples, juntar um dinheirinho, alugar um apartamento minúsculo, quem sabe abrir um negócio juntos. Mas depois do jantar na casa da minha cunhada, algo mudou entre nós. Ela dizia que eu estava distante, calado demais. Eu tentava explicar, mas as palavras morriam na garganta. Eu não conseguia colocar para fora o quanto eu me sentia diminuído. E ela, aos poucos, foi se afastando. O dia em que ela terminou comigo foi um domingo à tarde. Ela passou em casa, com aquele ar de culpa no rosto, e disse: "Acho que a gente quer coisas diferentes. Você não parece querer sair do lugar." Eu não respondi, só balancei a cabeça. Ela saiu e levou com ela meu último resquício de fé em mim mesmo. 2 meses depois, meu irmão fez outra festa de aniversário. Dessa vez, em um salão de eventos novo, chique, com espelho no teto e garçonetes de colete. Eu não ia. Juro por tudo. Eu não ia. Mas minha mãe insistiu. Disse que não ia sozinha de jeito nenhum. E lá fui eu, com a camisa velha passada 2 vezes para tentar parecer nova. Chegando lá, o mundo parecia um reality show.
Muita pose, muito flash, muita bebida cara servida em copos finos. Quando me viram entrando, os olhares foram sutis, mas cortantes. Minha cunhada, claro, veio me recepcionar com aquele sorriso falso de sempre. E soltou como quem fala baixo, mas quer ser ouvida. Olha só, até o artista da gráfica apareceu. As pessoas ao redor riram. Eu não. Só fiquei parado. Virei uma estátua. E foi ali, naquele salão gelado, que eu percebi. Eles não iam parar. Eles gostavam de me manter ali, no chão. Eles precisavam disso. E aquilo doía. Mas também me alimentava. Foi pouco depois dessa festa que eu fui demitido da gráfica. Uma desculpa boba. Corte de gastos. Mas eu sabia o real motivo. Eu tinha virado invisível. E ninguém gasta com o que não vê. Fiquei 2 meses procurando emprego. Qualquer coisa. E foi aí que apareceu o armazém. Um galpão quente, cheio de caixas empilhadas até o teto, onde o ar parecia sempre sujo. Trabalhava carregando fardos de produtos, organizando estoques e evitando conversar com os outros. Durante as pausas, eu desenhava ideias de logotipos num caderno velho. Tentava imaginar marcas, slogans, embalagens. Era como se, ali naquele galpão, eu criasse um outro universo. Um mundo só meu, onde eu era alguém importante. Mas ninguém via isso. Era só mais um cara suado, empurrando paletes. Mais um nada. Foi numa quarta-feira nublada. Eu tava voltando do armazém, cansado, com a roupa manchada de óleo. O celular tocou enquanto eu subia a ladeira para casa. Número desconhecido. Atendi, sem pensar muito. Do outro lado, uma voz feminina, séria. Boa tarde. Estou falando com Rafael? Aqui é do Instituto Criativa. Inscreveu um projeto em nosso edital há 3 meses, lembra? Eu congelei. Quase não lembrava. Tinha mandado aquele projeto de design social numa madrugada qualquer, depois de ver um anúncio nas redes. Nem achei que alguém ia ler. Mas ela continuou. Seu projeto foi um dos selecionados para a 2ª fase. Vamos precisar que você compareça presencialmente para uma apresentação. Aquilo caiu como um raio. No meio de toda a sujeira, da vergonha, do desprezo, alguém, em algum lugar, tinha enxergado algo em mim. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que nem lembrava mais como era. Depois da ligação do Instituto Criativa, minha vida deu uma guinada que ninguém viu. Nem eu entendi direito. Fui até a entrevista com uma camisa emprestada e um portfólio feito em folha sulfite. Era num prédio de vidro, no centro da cidade, cheio de espelhos e pessoas bem vestidas. Eu parecia um entregador perdido ali dentro. Fui o penúltimo a apresentar. Meu projeto era simples. Um programa de identidade visual gratuito para pequenos empreendedores da periferia. Nada mirabolante. Só queria que padarias, salões de bairro e brechós tivessem a chance de ter uma marca bonita, como as grandes empresas. Apresentei tremendo. A voz falhava, a garganta seca, o suor escorria pelas costas. Mas falei com verdade. Não tinha mais nada a perder. 2 semanas depois, recebi o e-mail. Bolsa integral para o curso de Design Social Avançado, com mentoria e auxílio transporte. Eu reli aquele e-mail umas 20 vezes. Deitei no chão do quarto e chorei. Chorei como criança. Minha mãe entrou e achou que era mais uma frustração. Quando contei, ela me abraçou tão forte que parecia que segurava o mundo nos braços. O curso era em outra cidade. Um lugar maior, mais movimentado, onde os prédios escondiam o céu e os sons nunca paravam. Eu me mudei com uma mochila, um caderno, um notebook velho e uma coragem que nem sabia que tinha. Morei numa república com mais 3 caras, todos mais novos, mais descolados, cheios de ideias e referências que eu nunca tinha ouvido falar. No começo me senti um intruso. Demorava para entender os termos técnicos. Me perdia nas explicações. O medo de fracassar era constante. Era como uma voz na minha cabeça que dizia: viu só? Ela tinha razão. Mas algo começou a mudar. Eu ouvia mais do que falava. Anotava tudo. Praticava de madrugada, quando todos dormiam. Era como se minha mente, adormecida por anos, estivesse finalmente acordando. A cada exercício, a cada projeto, eu me via mais vivo. Teve um professor em especial, o Vinícius, que percebeu algo em mim. Ele era daqueles meio excêntricos. Andava com uma boina vermelha e escrevia em lousa como quem compunha música. Um dia, depois de uma apresentação, ele me chamou num canto. Rafael, você já pensou em dar aula? Você tem uma sensibilidade rara para conectar conceito com gente de verdade. Aquilo me desmontou. Nunca pensei em ensinar. Sempre me vi como quem precisava aprender. Mas ele insistiu e me colocou como monitor da turma nova. De repente, eu era o cara que explicava. O cara que ouvia dúvidas e respondia com calma. O cara que, até pouco tempo atrás, ninguém ouvia.
Ensinar me curou de um jeito que nem terapia teria conseguido. Cada aula era um lembrete de que eu sabia, sim, de algo. Que eu tinha algo a oferecer. Que eu não era nada. Só na cabeça dos outros. Com o tempo, meus projetos começaram a ganhar visibilidade. Um dos trabalhos que fiz para uma rede de costureiras independentes ganhou destaque numa revista especializada. Depois, outro projeto, um rebranding para um centro cultural da periferia, foi indicado para um prêmio regional. Meus colegas vibravam. Meus professores me indicavam para freelas. Eu comecei a ganhar um dinheiro que jamais imaginei. Pela primeira vez, comprei roupas novas com meu próprio cartão. Consegui pagar as dívidas da minha mãe. Reformei o quarto dela. Mas na minha família, o silêncio seguia. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém sabia que eu tinha sido premiado. Nem mesmo meu irmão. Eles continuavam me vendo como o nada da gráfica. E eu já não tentava mudar isso. Entendi que certas pessoas só veem o que querem. Foi num edital nacional que meu nome finalmente começou a circular fora da bolha. Propus uma plataforma gratuita de design colaborativo para microempreendedores, uma espécie de Uber do design, onde profissionais do país inteiro poderiam oferecer ajuda solidária a quem está começando. Era ousado, ambicioso, mas também real, e surpreendentemente foi selecionado. O projeto foi divulgado num programa de TV. Fizeram uma matéria comigo. Entrei num estúdio com câmeras girando ao redor, luzes apontadas para minha cara, e eu, o mesmo cara do armazém, da gráfica, da mesa dos solteiros, estava ali, falando sobre criatividade, impacto social, futuro. Foi estranho ver meu rosto na TV, mas mais estranho ainda foi o WhatsApp apitar horas depois com uma mensagem da minha cunhada. Vi você na televisão. Uau, você tá mesmo se achando, né? Eu só respondi com um ponto final. Na sequência do projeto, fui convidado para uma entrevista ao vivo num podcast bem famoso, desses que viralizam fácil. O apresentador me tratou como referência. Quis saber da minha história, dos perrengues, dos dias em que ninguém acreditava. Eu contei tudo, mas omiti nomes. Contei sobre a humilhação, sobre o jantar, sobre as frases que me marcaram. E aquilo mexeu com as pessoas. Recebi centenas de mensagens, gente que passou por coisas parecidas, gente que dizia, eu precisava ouvir isso. 2 semanas depois da entrevista, recebi uma ligação inesperada. Era o organizador do maior evento de inovação da minha cidade natal. Aquele evento onde só os grandes eram chamados. Rafael, seu nome foi sugerido por unanimidade. Queremos que você seja o convidado de honra deste ano. Minha garganta travou. Demorou para responder. Só consegui dizer, vocês têm certeza? E ele riu com sinceridade. A cidade inteira tem. O convite oficial chegou por e-mail, mas a repercussão foi quase imediata. Meu nome foi anunciado nas redes sociais do evento com uma arte colorida, minha foto sorrindo e a legenda. Convidado de honra do Encontro de Inovação Social da cidade, Rafael Santos. Eu precisei ler 3 vezes para acreditar. Aquele era o evento onde por anos eu via minha cunhada marcar presença, com seus saltos altos, discursos ensaiados e fotos em frente ao banner principal. Era o tipo de evento onde eu nunca imaginei estar, muito menos como homenageado. No mesmo dia, começaram a chegar mensagens de antigos colegas conhecidos do bairro, até professores do ensino médio. Mas da minha família? Silêncio. Nenhum emoji. Nenhum parabéns. O grupo da família só falou sobre o novo carro do meu irmão. E aí veio a bomba. Minha cunhada estava na comissão de convidados. Ela seria uma das responsáveis por me apresentar ao palco. No dia do evento, me arrumei com calma. Usei um blazer azul marinho comprado com o dinheiro do meu primeiro projeto grande. Meu cabelo estava alinhado. E minha expressão estranhamente calma. Minha mãe me abraçou antes de sair, com os olhos marejados e um sorriso contido, como se dissesse, vai lá, meu filho, cala todos eles. Chegar ao local foi como entrar numa versão paralela da minha infância. As mesmas ruas, as mesmas placas. Mas eu não era o mesmo. E eles definitivamente não me viam mais do mesmo jeito. Quando desci do carro, os olhares vieram como flechas. Alguns me reconheceram na hora. Outros cochicharam. Teve até gente que pediu foto. E eu, que antes evitava contato visual, agora andava com o peito erguido, mas com o coração batendo como tambor em ritual de guerra. Na entrada principal encontrei minha cunhada. Ela estava impecável, vestido de linho bege, sorriso de plástico e os olhos tão gelados que pareciam me fatiar em silêncio. Quem diria, hein? Ela soltou. Você aqui em cima do palco, e eu achando que ia te ver carregando caixa a vida toda. Eu só respondi. Nem tudo que afunda é naufrágio. Às vezes é mergulho. Ela sorriu, mas foi um sorriso de nervoso. Quando fui conduzido ao auditório, vi que ele estava cheio, lotado. Gente de terno, estudantes, empresários, artistas.
mas meus olhos foram direto para a primeira fila. Ela estava lá, minha cunhada, sentada entre os organizadores, com uma prancheta no colo e expressão de quem mastigava fel. Ela não sabia que eu a tinha citado na entrevista. Ela não sabia que metade da plateia ali conhecia minha história. O mestre de cerimônia subiu ao palco, me apresentou com palavras que jamais imaginei ouvir em voz alta. Um exemplo de superação, de criatividade e impacto. Um filho da nossa cidade que transformou rejeição em potência. E então, aplaudido de pé, eu subi. No palco, as luzes me cegavam um pouco, mas o silêncio era absoluto. Eu tinha o microfone nas mãos, o discurso pronto no bolso, escrito e revisado 1000 vezes. Mas não tirei. Senti algo diferente, algo mais forte. Olhei para a plateia, vi rostos ansiosos. Olhei para minha cunhada, vi desprezo disfarçado de tédio. Foi aí que decidi jogar fora o papel. Falei com a voz firme, pausada. Contei sobre o menino que ninguém via. O jovem que lavava a louça enquanto os outros brindavam. O funcionário ignorado. O namorado descartado. Contei do silêncio, do peso dos dias, das frases que te grudam na alma como prego enferrujado. Alguém me disse, anos atrás, que eu nunca seria nada. E eu acreditei. Por muito tempo, eu acreditei. A sala congelou. Mas o que essa pessoa não sabia é que, às vezes, a frase mais cruel pode ser também a faísca mais poderosa. Porque eu fui, sim, nada. Mas fui um nada que se construiu no escuro. Na metade do discurso, senti as mãos tremerem. Era como se cada palavra dita limpasse uma ferida antiga. Não citei nomes, mas deixei claro. Falei das festas onde fui piada, dos jantares em que fui o prato principal da humilhação, dos sonhos arrancados a risos e do silêncio, sempre o silêncio. E então revelei o que nunca tinha dito publicamente. Aquela frase, "Você nunca vai ser nada", me perseguia todos os dias, até hoje. Mas eu decidi que não ia mais fugir, porque o nada que eu era, hoje, é o nome estampado nesse palco. E talvez, só talvez, o verdadeiro nada seja quem só sabe se sentir grande diminuindo os outros. Houve um momento em que todos pararam de respirar. E então, como num acorde de filme, o auditório explodiu em aplausos. Minha cunhada não aplaudiu. Ela ficou imóvel, sem reação. Esperei a plateia se acalmar. Respirei fundo. E então soltei a última frase. Mas sabem o que mais me motivou a continuar? Não foi só a raiva. Foi algo que carrego na carteira até hoje. Um papel. Um lembrete. Um pedaço de dor transformado em bússola. Peguei o papel do bolso. Estava amassado, desbotado, quase ilegível. Levantei, mostrando para o público. Aqui está escrito: "Você nunca vai ser nada". Eu lia isso todos os dias. E hoje, devolvo esse papel ao mundo, porque ele não me define mais. Rasguei o papel ali diante de todos. O som do rasgo parecia ressoar como trovão. Aplausos de novo. Gente de pé. Olhos marejados. Minha cunhada baixou a cabeça. E pela primeira vez, eu vi nela algo que nunca imaginei. Medo. Assim que desci do palco, fui levado para uma sala nos bastidores. Era um espaço simples, com um sofá bege, uma mesa de vidro e uma jarra d'água. Mas ali dentro, o silêncio era ensurdecedor. Sentei, tirei o blazer, respirei fundo, e só então, o choro veio. Não era um choro de tristeza. Era algo mais bruto, ancestral, como se cada lágrima lavasse anos de poeira acumulada, anos de humilhação, de invisibilidade, de autoabandono. Uma das organizadoras entrou e me abraçou. Disse que nunca tinha visto a plateia tão tocada, que o vídeo já estava circulando nas redes, e que algo me dizia: aquela noite não ia terminar ali. No final do evento, houve um coquetel. Muita gente veio falar comigo. Alguns choraram. Outros só apertaram minha mão como se estivessem tocando numa ferida que também era deles. Mas ela não disse nada. Minha cunhada passou por mim, com a mesma expressão dura de sempre. Por um instante, nossos olhos se cruzaram. Eu vi o desconforto, a raiva, a vergonha, tudo misturado. Ela não tentou justificar, não tentou fingir, apenas desviou o olhar e foi embora. E foi nessa ausência de palavras que encontrei a maior resposta. Porque o silêncio dela, naquele momento, falou mais do que todas as ofensas que um dia me lançou. Ela sabia, e isso bastava. 2 dias depois, recebi uma ligação inusitada. Era o secretário de Cultura da cidade, dizendo que o prefeito queria me receber pessoalmente. Quase desliguei, achando que era trote. Mas era real. Fui recebido num gabinete cheio de quadros e ar-condicionado gelado demais. O prefeito, um homem de fala pausada e gestos contidos, me cumprimentou como se eu fosse um velho amigo. "Rafael, seu discurso foi histórico",
A cidade precisa de mais vozes como a sua. Ofereceram-me um cargo de conselheiro em um projeto novo da prefeitura. Uma incubadora de ideias voltada para jovens de bairros periféricos. Era a primeira vez que me chamavam para construir algo. E não para servir. Aceitei na hora. Mas deixei claro. Queria fazer do meu jeito. E eles disseram sim. Na semana seguinte, o vídeo do meu discurso foi publicado no canal oficial do evento. Em 2 dias, passou de 2 milhões de visualizações. Era compartilhado com legendas como "a fala mais impactante do ano" ou "o rapaz que calou a elite com palavras". Mas mais do que os números, foram os comentários que me pegaram. Pessoas de todos os cantos contavam suas próprias histórias de humilhação, de injustiça, de invisibilidade. Era como se, de repente, uma multidão tivesse encontrado voz nas minhas palavras. Até programas de televisão começaram a me procurar. Queriam entrevistar, contar minha trajetória. Eu aceitei alguns convites, mas mantive os pés no chão, porque no fundo, eu sabia. O mais importante não era a fama, era o que eu fazia com ela. Pouco a pouco, a família começou a reagir. Meu irmão mandou uma mensagem seca. Vi o vídeo, você foi bem. E só. Um primo distante escreveu: sempre soube que você tinha algo diferente. Mentira, claro. Mas a que mais me surpreendeu foi a da minha tia-avó, aquela que só aparecia no Natal. Você deu voz a todos nós que fomos calados. Minha mãe, por outro lado, não escreveu. Ela esperou eu chegar em casa, me olhou nos olhos e disse apenas: agora o mundo sabe o que eu sempre soube. E nos abraçamos. Um abraço longo daqueles que consertam coisas quebradas. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse encarar aquele Rafael da gráfica, do armazém, da mesa dos solteiros, eu diria algumas coisas. Diria que não, ele não era fraco. Ele era só alguém tentando sobreviver num mundo que insistia em apagá-lo. Diria que a dor ia ser combustível, que a humilhação ia virar força, que os silêncios que ele suportava seriam um dia rompidos por aplausos. Diria que, apesar de tudo, ele não devia desistir, porque há uma beleza em construir-se do chão, uma dignidade que só quem foi nada conhece de verdade. E, acima de tudo, diria: acredite. Um dia, até a frase mais cruel será apenas um parágrafo na sua história de vitória. E então, talvez, eu mesmo me daria um abraço. Porque agora eu sei. O nada que disseram que eu era virou tudo.